Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Louvado seja o nosso Deus para sempre. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Estamos de volta. Vamos meditar na palavra do nosso Deus. Nós temos a necessidade de aprender sempre, porque temos a possibilidade de ensinar sempre. Não é estranho, de forma nenhuma, que nós aprendamos todos os dias, porque todos os dias o Senhor pode nos dar a oportunidade de falar da sua bondade, do seu amor. Os que estudam, falar do Senhor no seu estudo, na sua escola. Os que ensinam, falar do Senhor para os seus alunos. Os que trabalham, falar do Senhor em suas empresas. Os que empregam, falar do Senhor para os seus empregados. Ou seja, na condição de discípulos, nós temos a possibilidade de todos os dias falar do amor de Deus para alguém. Então é necessário estar afinado, é necessário estar com o instrumento organizado, afinado, estar em dia com Deus e com a sua palavra. Vamos meditar no livro de Lucas, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Como sempre, uma das experiências de Jesus, mesmo sendo bem recebido, bem tratado e honrado, na casa de um fariseu, não era espantoso que Jesus fosse observado e submetido a alguns questionamentos. E como ele também se antecipava, neste caso aqui ele se antecipou. Então vamos à leitura, Lucas 14, de 1 a 6. Aconteceu num sábado que, estando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se. E, tomando-o, o curou e o despediu. E, respondendo-lhes, disse: qual será de vós que, tendo-lhe num poço, que caindo-lhe num poço em um dia de sábado, o seu jumento ou boi não tira logo? E nada lhe podiam replicar sobre isto. Só uma questão de observação mesmo. Seria muita falta de atenção com os seus animais. O Senhor falou de dois animais muito importantes naquele tempo: o boi para o arado e o jumento para a carga. O Senhor deu esses dois exemplos. O jumento ou o boi eram animais que trabalhavam para o homem. E se o boi caísse num buraco, num dia de sábado, o sujeito deixaria o seu boi morrer e ficaria sem o benefício do trabalho do boi para arar a sua propriedade? E se o jumento daquela pessoa caísse numa cova, numa vala, num buraco no dia de sábado, ele deixaria este animal morrer
e não tiraria e perderia o seu animal de transporte, de levar e trazer a carga, digamos, do pomar, do roçado, lá de onde ele cultivava as suas lavouras? Digamos que o sujeito tivesse uma religiosidade tão profunda que deixasse o boi morrer e o jumento morrer também. Não seria falta de misericórdia com os animais? Então o Senhor Jesus usava de uma sabedoria tão profunda que não deixava escape. Ninguém podia escapar das observações e perguntas do Senhor Jesus. Agora, o ambiente. Era um dia de sábado, o dia do descanso judaico. Era um dia de sábado. Ele estava na casa de um dos principais fariseus, convidado deste homem para uma refeição com ele. E tinha muitas pessoas observando ele. São citados aqui na sequência aqueles homens que estavam ali, convidados também. Qual a finalidade? O texto não diz. Mas, apresentado o Senhor Jesus e o seu anfitrião no primeiro versículo, no segundo versículo fala de um homem doente, um homem hidrópico. O texto também não expõe, mas ele podia ter aquele mal que aqui é chamado barriga d'água. Ou ele podia ter o problema encefálico, cabeça crescida, desenvolvida demais. Por causa deste problema, podia ser nas pernas, dificultando os seus movimentos, porque a hidropsia, ela afeta várias partes do corpo. Então, o texto silencia em relação ao estado do homem, só que ele era doente. Não expõe, não dá detalhes da doença, mas era um hidrópico, ele sofria daquele mal. Jesus, tomando a palavra, olha o ambiente, falou aos doutores da lei. Os doutores da lei, eles eram intérpretes da lei de Moisés e das demais escrituras. Os doutores da lei tinham credibilidade para interpretar e aplicar a lei de Moisés e os demais textos sagrados. E existia ainda outros fariseus no mesmo recinto. Aí Jesus faz a pergunta sem resposta para eles. É lícito curar no sábado? Jesus sabia muito bem que, na opinião daqueles homens, pelo posicionamento de muitos deles, não era lícito curar no sábado. Um já tinha se manifestado e disse: olha, tem 6 dias da semana para vir para cá. No sábado, não. Não venha, não faça isso. Mas Jesus diz: é lícito curar no sábado? Eles não responderam. Aí Jesus chama o homem, cura o homem e manda para casa. Curou e despediu. E faz de novo um questionamento com eles. Qual de vocês, qual de vós, tendo um boi ou um jumento,
E este animal, ou um destes animais, caindo numa vala, numa cova, num buraco, não tira logo ele dali? Porque é sábado, deixa morrer? Eles não podiam responder. Jesus fechava totalmente a situação. Jesus dominava totalmente a situação. Se fosse um jumentinho para carregar carga, o sujeito ia deixar esse jumentinho morrer e ia carregar os seus volumes nas costas, nos ombros. Digamos que ele fosse assim religioso e tivesse essa disposição de carregar o fardo substituindo o jumento. Mas não seria falta de compaixão com o animal deixar esse animal morrer ali? Não deu resposta. Jesus não deixava, não tinha como escapar. Tinha que pensar e, neste caso, se calar. Porque se eles defendessem a morte desses animais, incorriam na insensatez, na rudez, na falta de compaixão com os animais. Deixar o animal morrer por causa do dia. Eles não responderam a Jesus. Não tinha resposta suficiente. Não existia resposta pronta para isto. Eles tinham mais era que pensar e escolher o silêncio. Era bem mais prático, bem melhor do que se comprometer. Jesus é assim. Jesus pergunta para você. Jesus pergunta para mim. Quantas vezes Deus me perguntou coisas que eu só tive que calar. Lembro-me muito bem de uma vez que o Senhor me perguntou 3 vezes se eu pagaria. Se eu pagaria o preço. Eu neguei na primeira, neguei na segunda, na terceira, eu não consegui negar e me predispus a pagar o que eu não queria. Nunca passou pela minha cabeça ser um ministro. Nunca desejei. Nunca me senti à altura. Nunca quis. Mas o Senhor quis. Então, meus queridos irmãos, tem perguntas do Senhor que não tem resposta no homem. Não há respostas da parte do homem. Então vamos orar, pedir a misericórdia, pedir a graça, continuar fazendo a obra de Deus sem nenhuma condição diferente. Ele não nos dá uma atribuição ou um fardo maior que nossas forças. E ele não se deixa convencer pelos nossos argumentos. Vamos orar. A nossa intercessão hoje, meus amados, é pelos meus irmãos. Esta hora, um dos meus irmãos está indo para Nova York com a esposa e tem família lá, tem filhos, tem netos, mas o principal objetivo também é uma consulta, tratamento médico da visão. Orar pelo Luiz Antônio e pela Francisca Dantas, a nossa querida irmã senhora. Então vamos orar por eles, orar pela família, orar por toda a família Alves de Souza.
Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos. Bendizemos a Ti pela vida, pela salvação, pela Tua bondade e graça. Abençoa os nossos irmãos, sustenta cada um, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, ajuda. Tu és o nosso ajudador. Tu és o nosso Senhor, Tu conheces as nossas necessidades. Tu sabes, Senhor, tudo da nossa vida, até o que não sabemos. Amado Pai, ajuda a Tua igreja, guarda os Teus servos, manifesta o Teu poder, operando na vida da igreja. Benção, ó Senhor, fazendo descer sobre todos os Teus servos a bênção dos céus, como o orvalho dos céus, como o chuvisco. Ó Deus, abençoa e guarda a Tua igreja, crianças, jovens e adultos. E agora eu te apresento o irmão Luiz Antônio, a irmã Senhora, toma em Tuas santas mãos, abençoa, guarda, Senhor, a família deles, guarda a condição dos meus irmãos. Leva na Tua paz gloriosa, traz na Tua paz gloriosa, abençoando e dando vitória, dando, Senhor, oportunidade, meu Senhor, dando graça, dando soluções. Deus fiel, Deus bondoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.